Boa noite, irmãos, graça e paz a todos vocês, amém? Sejam todos bem-vindos para cultuarmos o Senhor, meditarmos na sua santa e bendita palavra. Eu quero pedir a você primeiramente para abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, dos versos de 5 a 6. Apenas esses dois versos que iremos meditar nessa oportunidade. E depois iremos abrir em Tiago, no capítulo 1, onde iremos fazer uma oração. Provérbios 3, de 5 a 6. Todos acharam? Algumas pessoas ainda estão a farfalhar as páginas das Escrituras. Isso é muito gostoso, ouvir esse barulhinho das páginas da Bíblia sendo remexidas. Provérbios 3, de 5 a 6. Ok. Vamos lá, também está projetado aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Vamos a Tiago, no capítulo 1, dos versos de 5 a 8. O texto de Provérbios será para a nossa meditação, e Tiago será a proposta da nossa oração. Tiago 1, de 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu penso que você conhece alguém que está bem perto do seu convívio, que pode estar passando por alguma situação difícil, ou está precisando de alguma orientação do alto, bem específica. Ou quem sabe você mesmo que está aqui hoje, precisa de uma orientação de Deus para tomar uma decisão, para continuar caminhando bem diante do Senhor, diante da vida. Tiago então nos convida a pedir a Deus algo, um dom muito especial, que é o dom da sabedoria. Eu quero convidar você então, para iniciarmos esse momento, orando por uma pessoa que está na sua mente, no seu coração, e que precisa de sabedoria, está necessitando agora desse dom, desse talento de Deus na sua vida. Às vezes não tem tomado as melhores decisões, às vezes está em dúvida, às vezes há necessidade de uma orientação melhor. E também orar por você, por nós, para que Deus também nos conceda isso hoje, através do seu Santo Espírito, da sua Santa Palavra. Vamos curvar as fontes, vamos orar, vamos conversar com o Senhor a esse respeito. Senhor, em nome de Jesus, é com gratidão, alegria inefável que nós estamos na Tua presença, na Tua casa nessa noite. Obrigado por esse privilégio de podermos ter liberdade no nosso país para prestar culto, apesar das limitações que nos são agora impostas, mas nós podemos Te adorar, podemos cultuar, podemos abrir a Bíblia, podemos nos reunir. Muito obrigado, porque realmente isso para nós não há preço, não há como medir o valor
da reunião da igreja na presença do Senhor. Ó Deus, teu povo está diante de ti, com a cabeça baixa, olhos fechados. Teu povo está quebrantado diante do Senhor. Esse é um momento de intercessão, é um momento de clamor. São pais que colocam filhos na tua presença. São filhos que colocam seus pais. São irmãos que colocam irmãos. São parentes que colocam parentes. São amigos que colocam amigos. São vizinhos que colocam vizinhos. Nós estamos colocando, Senhor, diante do Senhor, essas pessoas tão caras para nós e que precisam do teu socorro, do teu auxílio, pois os nossos olhos nos fazem perceber que está faltando a essas pessoas um dom, uma ajuda, um talento maravilhoso da parte do Senhor, imprescindível para a nossa existência, que é a sabedoria que vem do alto. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas às quais nós estamos orando, que o Senhor possa dar a elas, ó Deus, a sabedoria que vem de Ti, o princípio da sabedoria que é o temor do Senhor. Que o Senhor dê a essas pessoas, ó Deus, nessa noite, a orientação certa, a decisão a ser tomada, o caminho a ser seguido, a forma de vida que é verdadeira vida em Jesus. Que o Senhor livre essas pessoas do mal e que o Senhor possa alcançá-las hoje com a maravilhosa graça do Senhor. E a nós que aqui estamos, pedimos ao Senhor que alcance, ó Deus, a direção da nossa cidade, a direção do nosso estado, a direção do nosso país, com a graça da sabedoria que vem do alto. E que o Senhor também venha alcançar os nossos corações. Nós que aqui estamos, aqueles que estão nos acompanhando nessa live, que sejamos alcançados pela graça do Senhor através da Tua palavra, que é viva, eficaz, palavra que não volta vazia, palavra do Senhor que nos dá sabedoria para vivermos uma vida verdadeiramente que é vida em abundante graça da parte do Senhor. Com o perdão dos pecados e na total dependência do Senhor é que nós oramos. E assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Sua Bíblia aberta em Provérbios 3, de 5 a 6. Todos sabem que Salomão é o autor desta perícope, desta pequena passagem bíblica, onde encontramos o ensino de um pai para o seu filho. E sem sombra de dúvida, é o ensino de Deus Pai para nós, os seus filhos, porque estamos lendo a palavra de Deus. Isso nos faz lembrar que os filhos precisam ouvir a seus pais, e que os pais precisam ensinar aos seus filhos, que os jovens precisam ouvir os mais velhos, e os mais velhos precisam ensinar aos mais jovens, que os alunos precisam ouvir os seus mestres, e os mestres ensinar os seus alunos. Digo isto porque parece que com o advento da internet, a nossa cultura hoje tem nos colocado numa situação diferente desta situação de ensino, daquele que ensina e daquele que aprende. Com o advento da internet, o que temos visto é o autodidatismo, ou seja, as pessoas procuram aprender por si mesmo. Estão bastante avessas a aprender com o outro. Procuram cada vez mais, através da internet, do mestre Google, fazê-lo seu professor. E como isso tem sido danoso muitas vezes para a sociedade. Eu, como já dei aula para adolescentes e jovens, dando aula de filosofia num colégio, a dificuldade tão grande de fazê-los prestar atenção numa matéria tão sem graça que é filosofia, porque muitos deles estavam consultando o seu celular. Como é difícil hoje você, dentro de um lar, ver pais que têm tempo para dedicar-se aos seus filhos, quando muitas vezes eles querem estar diante de um aparelho televisivo ou do seu celular, e pensam que os seus pais não têm tanta
capacidade ou potencial para ensinar os seus filhos muito mais do que o seu celular pode fazer. E não somente isso no seio da escola e nem no lar, mas em muitas igrejas temos visto as pessoas abdicarem do ensinamento que vem da palavra de Deus, dos seus mestres, e buscando exatamente o ensinamento lá onde nós temos tantas coisas dúbias, tantas coisas, tantas fake news, tanta notícia errônea, e mesmo assim, ainda na igreja, temos visto pessoas que estão deixando e abandonando o ensino dos seus mestres. A cultura judaico-cristã insiste em afirmar que é necessário que os mestres, os pais, assumam a responsabilidade de ensinar, de mostrar a verdade, de ensinar aquilo que realmente está de acordo com os preceitos das Sagradas Escrituras. Nestes poucos 2 versos que lemos da palavra de Deus, o sábio Salomão nos apresenta 3 princípios inegociáveis, insubstituíveis, primordiais para o bem viver de qualquer pessoa, em qualquer tempo e em qualquer situação. Apenas 2 versos que revelam 3 princípios inegociáveis, insubstituíveis, primordiais para o bem viver de qualquer pessoa, em qualquer tempo e em qualquer situação. Os 3 princípios são esses. O primeiro, a importância da confiança em Deus. Segundo, a importância da negação da autoconfiança. Em terceiro, a presença ininterrupta de Deus na vida daqueles que o amam. 3 princípios que não podem ser negociados, mas que devem ser aprendidos e repetidos para que tenhamos uma vida abençoada pelo Senhor. Convido você então a juntos aprendermos esses 3 princípios da nossa vida e que aqui nos é apresentado por Salomão. Capítulo 3, versículo 5, olha a sua Bíblia, por favor. O primeiro princípio está aí. Confia no Senhor de todo o teu coração. Vamos repetir? Confia no Senhor de todo o teu coração. Imagina que você precisou ficar internado em um hospital. E quando você entra no hospital, aquele enfermeiro, aquele sujeito carinhoso, falante, coloca você naquela cadeira e vai empurrando você pelos corredores do hospital. E antes de você chegar no seu quarto, onde você vai ficar alguns dias, esse enfermeiro gentil, falante, comunicativo, vai conversando com você da seguinte forma: olha, você é uma pessoa muito privilegiada, você irá ficar no quarto tal. Neste quarto ficaram 3 últimos pessoas internadas. E as 3 pessoas internadas tiveram essas características. Uma senhora de 80 anos, que estava com bronquite e veio a falecer. Depois veio um senhor de 70 anos, que estava com tuberculose e veio a falecer também. E depois um outro senhor de 60 anos com asma, faleceu também. Olha, entrávamos naquele quarto e era um festival de tosse, tosse para aqui, tosse para lá, e agora o Senhor é privilegiado. O Senhor vai ficar nesse quarto, hospedado muitos dias. Não se preocupe, foi feita uma higienização perfeita, fique tranquilo. Eu penso que você, ao caminhar com esse enfermeiro, você iria fazer uma pergunta: moço, será que não tem outro quarto para mim ficar, não? Será que não há um outro espaço diferenciado para que eu possa ficar? Desde seu nascimento, o ser humano aprende que ele só pode sobreviver à base de depender de outrem. Essa dependência está estritamente ligada à confiança que nós depositamos naquele ao qual nós devemos confiar. Nós fomos criados para depender.
E essa dependência está ligada estritamente à confiança que temos naquele a qual nós dependemos. O bebê, a criança, confia cegamente em seus pais. Um amigo confia no outro amigo. O namoro só caminha para um casamento quando ambos, moça e rapaz, confiam um no outro. Se você parar para pensar nas mínimas coisas, seja o ar que respiramos, a água que bebemos, o lugar em que moramos, até as coisas mais complexas da nossa vida, passam pela confiança que depositamos nessas coisas. Salomão instrui seu filho com palavras de vida. Ele não fala de um conhecimento abstrato, mas ele fala da sua própria experiência, do legado que o seu pai Davi deixou e na sua própria experiência como ser humano com Deus. E esse legado do seu pai Davi, e agora as suas próprias experiências com Deus, dão a ele a confiança, a firmeza, a dedicação, o zelo, o esmero de ensinar o seu filho algo muito precioso. Ele fala para o seu filho: confia no Senhor de todo o teu coração. É maravilhoso que Davi ensinou a Salomão e o que Salomão está ensinando ao seu filho. Mas foi necessário para Salomão viver experiências para poder transmitir esse legado com confiança para a sua geração. Foi necessário muita confiança em Deus para Salomão receber a responsabilidade de reinar sobre Israel e saber que ali ele iria fazer um excelente reinado se ele tivesse um dom. E ele pediu esse dom ao Senhor. Na sua oração, quando começou a reinar, Salomão pediu a Deus: Senhor, eu quero sabedoria. Sem sabedoria eu não posso reinar sobre Israel. Sem sabedoria do alto eu não farei um bom reinado. E Salomão creu, e ele acreditou, e ele pediu, e ele recebeu sabedoria. Ele pode dizer ao seu filho: confia em Deus, totalmente, peça ao Senhor, confie nele, para que você possa ir bem nos seus caminhos. Foi necessário muita confiança em Deus para construir uma obra que marcou para sempre a história de Israel, e que leva o nome de Salomão pelo século dos séculos. E que grande obra foi essa? Você sabe bem, o templo de Salomão. Não foi fácil a construção daquele templo, a grandeza, a suntuosidade, as nações ao entorno e até distantes, até da África, vinham pessoas para conhecer a suntuosidade do templo que Salomão construiu. Mas para construir esse templo foi necessário muita confiança em Deus. Foi necessário muita confiança em Deus para reinar, trazendo paz a Israel, fazendo aliança com os povos ao redor, alargando as fronteiras e aumentando as riquezas do seu império. O reinado de Salomão se difere do reinado de Davi, porque foi um reinado de paz, de alianças, de sabedoria. Não havia guerra no tempo de Salomão, porque ele sabia lidar com as outras nações, com os outros reis, alargando as fronteiras e enriquecendo. É até algo para pesquisa e para curiosidade dos irmãos. Segundo alguns estudos, dizem que na época do reinado de Salomão, a sua grandeza foi tão grande que alguns reis que ele fez aliança traziam seus barcos aqui para o Brasil, já lá no Amazonas, e dali buscavam especiarias para levar para Salomão. Dizem que o rio Solimões, oriundo do nome Salomão. Será que isso é verdade? Bem, se é, revela a grandeza de um reinado que Salomão construiu. Mas é preciso muita confiança em Deus para ser um homem grande diante do Senhor e conseguir grandes feitos para a honra e a glória do Senhor.
Salomão está falando das suas próprias experiências, e o resultado delas é que ele sempre confiou no Senhor. O termo hebraico para a palavra confiar é batak. Significa esticar-se ou deitar-se de bruços. É a imagem de um homem totalmente estendido com o rosto em terra diante de Deus. Essa é a exegese ou o entendimento da palavra confiar no hebraico. E isso foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Lá em Mateus 26:39 está escrito: ele prostrou-se com o rosto em terra e orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus Cristo confiou totalmente na vontade de Deus. E essa confiança traz segurança, bem-estar, quando você sabe quem você confia. Confiar em Deus traz segurança e bem-estar. Salomão ensina que nós devemos ter esse tipo de confiança no Senhor, para podermos viver uma vida abençoada por Ele. Essa pergunta precisa ser feita para nós, enquanto estamos aqui apresentando o texto. Como é que está o seu coração diante do Senhor? Você se sente bem, seguro? Você sabe em quem você está confiando? Existe alguma área da sua vida em que você ainda não colocou diante do altar do Senhor? A palavra do hebraico significa deitar-se com o rosto no pó, prostrado, totalmente entregue, confiando nas mãos do Senhor. E Jesus, ao fazer isso, conseguiu uma grande vitória para nós. Ele se entregou. Os homens tiraram a sua vida, torturaram, humilharam, mas ele sabia que no terceiro dia, aquele em que ele confiou a sua vida, iria ressuscitá-lo e colocá-lo assentado à direita de Deus, recebendo o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Uma confiança total, plena em Deus. Salomão diz ao seu filho: confie em Deus de todo o seu coração. O coração representa o centro da nossa vontade. É aqui no coração que as decisões se transformam em ações. As decisões são tomadas na mente, mas colocá-las em prática passa pelo coração. Infelizmente, existem pessoas que creem em Deus somente com raciocínio. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele pode me guardar, Ele pode me livrar, Ele pode me abençoar, e tudo fica aqui. Não faz uma linguagem da internet, uma linguagem do computador, não faz download. Não desce daqui para o coração. Enquanto não desce para o coração, não é colocada em prática essa fé. Não há experiência com Deus enquanto não sai da mente. Eu preciso deixar descer para o coração. E o meu dia a dia será vivido de uma confiança verdadeira, literal, experiencial em Deus. O piloto do avião tem uma visão limitada da sua rota. Ele precisa ser orientado pela torre de comando. Ele não vê tudo à sua frente, mas a torre diz: suba tantos graus, desça tantos graus, acelere. É importante pensarmos nesse avião e pensarmos como podemos entregar a condução da nossa vida nas mãos do Senhor. A história da humanidade é marcada pela decepção. Vivemos uma aguda crise de integridade. Há uma desconfiança cada vez maior nas instituições. Nós vemos alianças serem quebradas, pactos sendo desfeitos, acordos firmados solenemente, que são jogados em terra sem nenhum pudor. A crise de credibilidade está presente em todas as instituições, desde o governo até as igrejas. Você já se decepcionou por confiar
em algo ou alguém? Porém, meus irmãos, Salomão está dizendo, sendo instrumentalizado por Deus, que nele, no Senhor, você e eu podemos confiar. Ele é luz, não é trevas. Ele é verdade, não é mentira. Ele é santo, não tem pecado. Ele é fiel, não é engano. Ele é onipotente, nele não há fraqueza. Deus jamais desampara aqueles que o buscam. Jamais decepciona aqueles que nele esperam. Jamais rejeita aqueles que de coração quebrantado se chegam a ele. Precisamos aprender a confiar em Deus de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Uma coisa simples, uma coisa pequena, uma experiência de muitos anos atrás, no Rio de Janeiro. Eu sei que muitos, como eu, que agora me considero mineiro há muitos anos, eu conheço amigos, irmãos mineiros, que quando falam que vão ao Rio de Janeiro, tremem do pé à cabeça, né? Dizem, eu não vou no Rio de Janeiro nem se me pagar. E no Rio de Janeiro eu vivi muito tempo e trabalhava como maquinista e pastoreava a igreja. Então o maquinista não tem horário para sair de casa. Ele sai de manhã, de tarde, de madrugada, ele vai pegar o trem, vai viajar. E muitas experiências eu tive andando de madrugada na rua no Rio de Janeiro e também perto da minha casa. E um dia a Conceição, minha esposa, estava grávida, já perto de ganhar o primeiro filho, Lucas. E nós estávamos na estação de trem, sentados ali aguardando o trem chegar. E de repente chegou um rapaz, aquele rapaz assim, Fábio, camisão largo, né? Bermudão, que você olha assim, no linguajar popular, você fala assim, deu ruim, né? Deu ruim. E aí o rapaz foi chegando, eu olhei, Conceição, aquela barriga grande, sentada do meu lado, e ele chega perto de mim, bem baixinho, bem pirralhinho, e diz assim, se eu te assaltar, você vai reagir? E eu olhei para minha esposa e falei assim, que situação desagradável. Com essa barriga, quase para ganhar o nosso filho, passando por essa situação psicológica, essa pressão, nervosismo. Fui tomado pelo sentimento de defesa, né? De resguardar a família, e disse para ele, não sei se eu vou reagir não. Eu estava sentado, ele em pé, pequenininho, e ele se afastou, deu uns 2 passos para trás, para ficar fora de uma possível reação, que ele pensou que eu ia atacá-lo, levantou a camisa, 2 armas no seu short. Ele disse, se você não me passar o relógio, a aliança e a carteira, eu vou te queimar. Linguagem do Rio de Janeiro. E eu disse, meu Deus, e agora? A minha esposa nessa situação, o que é que eu vou fazer? E pensei, vou começar a conversar com ele. Deus vai fazer alguma coisa. Comecei a conversar, rapaz, você está assaltando um trabalhador, não faça isso, o que é isso? Olha a minha situação, o que você está fazendo com a minha esposa? Pelo amor de Deus, não faça isso. Ele anda logo, tentando me apressar. E para alguns, na linguagem popular, coincidência, para a linguagem dos crentes, Jesuscidência, o trem veio e encostou, naquele momento. E quando o trem chega, sai uma multidão de gente, né? E as pessoas começaram a caminhar entre eu e ele. O que ele iria fazer naquele momento? Uma multidão entre nós? Nada. Eu dei a mão à minha esposa, entramos no trem, a porta fechou, com a janela aberta, eu fiz assim para ele, tchau. Por que o trem chegou naquela hora? Por que poderia demorar mais uns 15 minutos, meia hora? Irmãos, trabalhei no Rio mais de 11 anos nessa situação como maquinista. Vi muita coisa. Graças a Deus, o Senhor me livrou de todas as situações contrárias. Nada me aconteceu. Não porque eu tenho algum merecimento, mas eu sei que nós podemos confiar num Deus todo-poderoso que tem cuidado de nós. Salomão está dizendo para o seu filho, confia no Senhor de todo o seu coração.
O segundo ensino diz no verso 5 ainda, vamos olhar a palavra, por favor. Confia no Senhor de todo o teu coração, verso 5, e não te estribes no teu próprio entendimento. É bom lembrar que o autor do texto não é uma pessoa qualquer. Apesar de ser um homem pecador, ele recebera da parte de Deus um dom especial. É o dom da sabedoria. Mesmo assim, ele diz: não posso confiar nas minhas potencialidades, não posso confiar nos meus dons e talentos. Estou dizendo para você, meu filho, não te estribes ou não confie no seu potencial, na sua capacidade, no seu entendimento. Não faça isso. O homem na história não tem ouvido o conselho de Salomão, pelo contrário. A cada dia que passa, mais encontramos o antropocentrismo no lugar do teísmo. Cada dia que passa, o homem se coloca no centro da sua existência. Ele se coloca no centro das coisas. E ele procura expurgar Deus para a periferia, ou para o nada, ou para o limbo. Cada vez mais o homem se coloca nesse lugar. Acreditamos em tantas filosofias, ideologias, ciência e nossas capacidades humanas, e a pergunta é essa: o mundo está melhorando? Estamos caminhando para o melhor, no sentido moral, no sentido relacional, no sentido da nossa relação com Deus? Quanto mais o tempo passa, mais vemos o homem se colocando no centro de tudo. Você sabe que quando montamos um cavalo, ele tem na sua sela 2 aparelhos do lado, né? Que se chama estribo. E ali você coloca um dos pés, apoia, faz força e sobe no animal. Então nós sabemos que a palavra estribo ou não se estribes é não se apoie. Não tenha como base para sua sustentação e para você prosseguir o seu conhecimento, a sua autoconfiança. Não faça isso, diz Salomão para o seu filho. Precisamos assim, irmãos, ouvir as palavras de Jesus, quando ele estava no monte, olhando para Jerusalém. Lembramos que ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta seus próprios ninhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram, se tornaram autodependentes ou independentes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis mais, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Não te estribes no teu conhecimento, diz Salomão para o seu filho. Até aqui, irmãos, aprendemos que precisamos, em primeiro lugar, confiar em Deus de todo o nosso. Em segundo, aprendemos que precisamos abandonar a ideia de nos colocarmos no centro. Em terceiro lugar, e a última recomendação, o último ensino, está no verso 6. Vamos ver? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer, palavra hebraica yada, essa palavra que significa ter intimidade pessoal, particular com o Senhor. Descreve o conhecimento experiencial. É o conhecimento do qual Davi falou em seu conselho ao próprio filho Salomão. 1 Crônicas 28, 9. Salomão já tinha recebido essa orientação do seu pai e passa para o seu filho: tenha intimidade com Deus, reconhece nos seus caminhos. 1 Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária.
porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele te deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então, procure, busque comunhão com o Senhor. Nossa confiança em Deus cresce à medida que aprendemos mais sobre Ele. Quanto mais sabemos de Deus, quanto mais nos aproximamos dEle, mais fácil se torna entregar os nossos caminhos a Ele e ter intimidade com Ele. Precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Reconhecer a Deus na provação. Está presente na provação. Paulo disse, recebeu do Senhor, eu, então, vou me satisfazer, vou me alegrar nas minhas fraquezas. Eu tenho um espinho na carne, é uma provação, mas Deus me disse, a minha graça te basta. Vamos reconhecer a Deus também na perda, no luto. Deus está presente. Jó falou, na sua perda dos seus filhos, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Vamos reconhecer a Deus na alegria. Tiago diz, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das nuvens, onde não há variação e não há mudança. Deus está presente na alegria, é dom de Deus. Vamos reconhecer a Deus na tentação. No deserto, Jesus estava sendo tentado, mas ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Deus está presente na sua tentação e você pode usar a palavra dele para sair-se bem. Vamos reconhecê-lo na vitória. O servo do passado disse, quando venceu todas as batalhas e conseguiu ir longe, disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Em todos os momentos da nossa vida, precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Nós não estamos, irmãos, avulsos no mundo, não somos escravos do destino. Nós temos um Deus que está conosco 24 horas da nossa existência, em todo o tempo, em toda situação. Reconhecemos a Deus nos nossos caminhos. E aqui então, Salomão, apresenta esses 3 princípios para a vida do seu filho. Deus apresenta para nós. Confiar no Senhor de todo o coração. Não te estribes do seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E aí então vem a consequência de viver esses 3 princípios. Verso 6 de Provérbios 3. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Consequência, ele vai endireitar a sua vereda. Nos tempos do Velho Testamento, as estradas eram difíceis. Elas não eram lineares. Na pior das hipóteses, elas eram muito perigosas. Nós sabemos isso daquele homem que foi para Jericó e quase perdeu a sua vida, e o samaritano o acolheu. Viajar era exaustivo e perigoso. Quando um rei fazia uma viagem, alguns dos seus servos iam à frente numa caravana para aplainar os lugares acidentados, remover os obstáculos da estrada. Eles tinham a missão de tornar o caminho do rei um caminho reto. Quando nós vemos Isaías profetizando acerca de João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor, ele usa essa expressão. Isaías 40, versos 3 e 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma vereda ao nosso Deus. Todo vale, ou seja, tudo que é fundo, será aterrado, vai levantar. E tudo o que é monte, tudo que é tortuoso será reedificado, ele vai abaixar. Ou seja, você não vai precisar andar num buraco, nem escalar montanhas, você vai andar num caminho plano. É isso que Salomão está dizendo ao seu filho. É isso que os servos faziam aos seus senhores para que tivessem um caminhar muito melhor, acessível, sem grandes dificuldades.
Foi isso que João Batista veio fazer para preparar o caminho do Senhor, já pregando o arrependimento, já pregando que o reino estava vindo. E é exatamente isso que Salomão está dizendo ao seu filho, que Deus faz por cada um de nós. Ele vai à nossa frente, Ele vai tirando os obstáculos, Ele vai aplanando o caminho, para que o seu futuro seja um caminho onde você possa caminhar com mais leveza. Não quer dizer, meus irmãos, que não teremos aflições, dificuldades, mas há uma certeza: o Senhor está indo à nossa frente, o Senhor está conosco, o Senhor caminhará conosco. Isso é maravilhoso para aqueles que estão diante desses 3 princípios inegociáveis. Provérbios 4, 18 e 19 diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas o caminho dos perversos é uma escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. 3 princípios que vão convergir para um só lugar. O Senhor irá aplanar, preparar, endireitar os nossos caminhos. E podemos terminar esse terceiro ponto olhando para o Salmo 23, o Salmo do bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Só Ele pode levar-nos junto às águas de descanso. Só Ele pode refrigerar a nossa alma e nos guiar pelas veredas da justiça. Mas, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque Ele está comigo. Seu bordão, o cajado dele, me consolam. Ele prepara uma mesa na presença dos adversários, unge-me a cabeça com óleos, meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão alguns dias, todos os dias, eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Concluímos, irmãos, trazendo para nós essas verdades. É o Senhor Deus que nos convida a confiarmos nele de todo o nosso coração. Segundo, é o Senhor Deus que nos convida a abandonar a ideia da autoconfiança. Terceiro, é o Senhor Deus que nos convida a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, em todos os momentos. Em quarto, como resultado dessas ações, Deus promete preparar para nós um caminho infinitamente melhor na sua presença. Princípios, conselhos de Deus para nós, os seus filhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor, mas eu penso que algumas perguntas precisam ser aqui levantadas para nós. Existe alguma área da minha vida que eu ainda não entreguei ao Senhor? Será que eu não confiei em Deus a minha família, as minhas finanças, a minha saúde, a minha espiritualidade, a vida eterna? Será que há alguma área da minha vida que eu ainda estou no controle? Que eu ainda sou teimoso em dizer isso aqui é meu, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou resolver, Deus não se intromete nisso? Como tenho desenvolvido em meu dia a dia, em cada experiência, o reconhecimento da presença de Deus? Tenho-o reconhecido nas minhas experiências diárias? Como está a minha intimidade com o Senhor? Tenho esperança, alegria, convicção de que o bom pastor está preparando um caminho melhor para mim? Ele me leva às pastagens verdejantes, Ele me leva às águas tranquilas.
Vamos orar. Vamos fechar os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Por favor. Deus nos fala na palavra dEle e nós falamos com Ele através da oração. Penso que o Senhor falou com você. Esse é o momento de você agora conversar com o Senhor. Curva a sua fronte, por favor. Feche os seus olhos e ore ao Senhor.